Então, a gente já vai começar o nosso primeira parte do nosso encontro, a roda de conversa sobre vocação, sendo que esse mês de agosto a igreja comemora o mês das vocações. Então, portanto, a nossa paróquia, com muita alegria, a gente recebe irmã, padre religioso, é a irmã religiosa, e também tem vocação. A gente convidou para fazer parte desta roda de conversa. E acho que já podemos ver aqui, aqui do nosso lugar, Messias e Dona Irina, pode estar aqui, a irmã Lolita, o Padre Saulo. Então, a gente agradece muito com a presença dos nossos convidados para que a gente possa comemorar juntos o mês das vocações. Então, a dinâmica da nossa roda de conversa, a gente se apresenta primeiro, depois a gente diz também a nossa função da comunidade, da congregação, ou seja, da igreja, enfim. Isso será a primeira rodada da nossa conversa. E depois de toda essa apresentação, fala e tudo, a gente também preparar um momento de perguntas, dúvidas sobre vocações, enfim, estamos aqui para abordar o tema sobre vocação. Nós sabemos que na igreja temos vários tipos de vocação, seja a vocação sacerdotal, religiosa, vocação matrimonial, ou seja, vocação laical, ser leigo. Aí, nesse sentido, o Padre Saulo representa a vocação diocesana, padre, sacerdote. A irmã Lolita representa a vocação religiosa. Eu, da minha parte, eu represento também vocação religiosa. A Messias e a Helena representa vocação matrimonial e também vocação ser leigo e leiga, vocação laical. Então, vamos para a primeira parte, porque às vezes todo mundo não se conhece ainda, né? Aí é melhor, bom, a gente se apresenta aqui os nomes da sua congregação, a sua função da sua comunidade, de onde você vem, enfim, tudo o que fala sobre você para introduzir a sua presença. Começamos por aqui. Já me conhece, mas atualmente sou padre diocesano, e atualmente trabalho como um dos formadores do seminário público e também como vigário paroquial, colaborador da paróquia Nossa Senhora das Graças.
ainda outros serviços que vocês não estão vocacionados. Yes. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Eduardo Lima. Meu nome completo é Vanessa Português. Lima Ramos Veloso Santos. Eu sou da 13ª quadrilha das Filipinas. Só tenho 24 anos. Mas na congregação, estou na congregação das Irmãs Missionárias do Imaculado Coração de Maria por 31 anos. Mas da vida religiosa como outros pretéritos e 27 anos de outros pretéritos. Eu fui enviada no Brasil em 2000. Isso há 24 anos que eu estou no Brasil. Eu trabalhei nos primeiros anos como pastora da criança em Nova Iguaçu e depois eu fui enviada para a Amazônia, na Igreja de São Marabá, Paraná. Eu fiquei lá 12 anos no interior. Trabalhei com pequenos laboratórios, agricultores e roças. Depois voltei aqui e eu fui chamada para ser formadora. E também para servir como mais parte do Conselho do Distrito do Brasil. E agora, termino a minha função desse 2022. Estou aqui trabalhando na paróquia chamada Picu, lá em Nova Iguaçu, na formação das lideranças catequese e também está disposta a serviço da congregação. E vou levar para o meu hoje, daqui a pouco, no mês que vem, eu fui chamado para trabalhar 6 meses nos Estados Unidos. E assim, a missão está disposta ao que vai ser chamado. Viu? Você quer ser irmã? Você viaja muito. Estados Unidos, Europa e tudo mais. Quer viajar? Não precisa de microfone. Meu nome é Helena. Precisa. Ai, padre. Precisa. E a regra? É regra? Regra. Tá bom. Meu nome é Lúcia Helena do Messias, como todo mundo me conhece, né? Ai, que bom. Assim todo mundo me escuta. Tá ligado? Tá ligado? Hoje eu estou como presidente da Liga Católica, né? Também faço parte do Círculo Bíblico, aqui da nossa comunidade. Também faço parte do movimento da Irmã Dulce, que faz alimento para os necessitados, né? Aqui do nosso bairro. E é isso, né? Me casaram com esse moço há 30 e alguns anos atrás, graças a Deus, né? E vou falar para vocês, a gente só consegue realmente saber o que é o matrimônio na hora da nossa maior necessidade, né? E hoje, eu vou estou aqui, eu sou assim meio tímida, né? Falei, mas não queria estar, mas o padre me escolheu, como a gente já conversou, né, Oscar? E o que eu tenho a falar para vocês é, ser casal não é fácil, nunca é fácil. Mas se a gente está na presença de Deus, né, se a gente tem Deus dentro do nosso lar, passa a ser um pouco melhor. Né? E Deus põe a gente em umas situações, eu acho que Ele nos põe à prova, não é? Porque eu senti um amor tão grande desse homem por mim na pior hora da minha vida, né? Que todos sabem, eu passei por uma situação de saúde, né? E esse menino não me deixou um momento, gente. Então, eu tenho a falar para vocês. Se ser casal, família, também é um dom de Deus, é uma vocação, uma vocação.
eu acho que Deus me colocou à prova dessa vocação. E eu dou graças a Deus por isso. Né? E, com certeza, espero que ele me deixe muitos anos por aqui, acompanhado do meu marido. Isso. Tá bom, Deus? Sim. Boa noite. Não tem jeito, né? E vi uma no Jair, e fevereiro de 90. Portanto, esse ano vai ser 40 anos do ciclo dessa pessoa. Pedido de namoro, às 23 horas, 39 minutos, do dia 29 de agosto. Eu conheci uma mulher da assim, especificamente namorar ainda. Eu estudei na e sim, até hoje. Mas a minha idade de se deu em tudo você também, e ele veio com uma palavra de Deus. E a palavra de Deus. Hoje, eu tenho várias atividades para cada se desenvolver porque eu agora faço eu sirvo a igreja que fala, eu sirvo a igreja que são acontecendo, eu sirvo a igreja que está acontecendo, então eu tenho tudo lá, patrimônio, existe uma diferença de educação, mas eu tenho tudo certo, e foi celebrado por mim, para que haja glória de Deus. Eu nunca acreditei agora, sempre acreditava. Mas Deus me serve. Então, ainda não é bom. Mas eu deveria tratar de uma coisa de responsabilidade. Ela costuma dizer: o casal parece bom, fazer muito da questão ela passou muito da questão Então, muito obrigado. Então, eu acho que eu me apresento também um pouquinho como representante dos religiosos. Eu sou Noel, natural das Filipinas. Eu sou membro da congregação do Imaculado Coração de Maria faz 22 anos. Fui escolhido para ser missionário no Brasil, porque alguém escolhe para nós na congregação, porque se for a minha vontade, eu vou escolher trabalhar na minha terra mesmo, né? Porque lá fica perto da minha família, mas como a congregação nos envia, aí foi enviado aqui no Brasil em 2006. Agora já vou completando 19 anos. Já ano que vem, eu já completei 18 anos aqui no Brasil. Eu já passei também em vários lugares do Brasil. Eu já trabalhei em 6 dioceses. Diocese de Belo Horizonte, depois diocese de Itabira, depois diocese de Marabá. E lá que eu trabalhei com a irmã Lolita lá na diocese de Marabá, na região amazônica. Lá nós tomamos banho lá no Tocantins, né? Aquele rio lá. E trabalhei depois de Marabá para Alminara, na divisa entre Minas e Bahia. E depois de 3 anos lá, foi transferido na diocese de Nova Iguaçu. E lá também a irmã Lolita ficou lá e também encontrei ela lá. Chegamos a trabalhar numa paróquia. Lá sempre acontecem tiroteios,
é quase todo dia. De fato, hoje foi suspenso a prova dela por conta do tiroteio lá em Grão-Pará. E de lá foi enviado para a Diocese de Duque de Caxias. Agora já estou completando 6 anos aqui na Diocese. Então, em cada mudança que eu tenho, foi muito difícil, porque cada diocese tem a sua realidade. Lá na outra diocese pode bater palma, chegando na outra diocese não pode bater palma. Enfim, tem muitos desafios. Temos que conhecer primeiro a realidade do local, conhecer o clero diocesano, conhecer o bispo. Então, para mim como missionário, também não é muito fácil, mas sim, a gente se encontra alegria de conhecer novas pessoas. A gente conhece vocês, a gente faz amizade, a gente reza juntos, a gente se brinca, enfim. E a minha alegria também, como missionário, de ter novas amizades das pessoas aonde nós somos enviados. Então, estou aqui com vocês. Graças a Deus, estou bem com vocês. Agora, na segunda rodada da nossa conversa, eu preparei essa pergunta. Para mim e para você, o que é a vocação? O que você entende de vocação? Como você descobriu essa vocação? E quando isso começou? Adressauro. Tentar responder essas perguntas. Primeiramente, parabenizo a Carol pela iniciativa do Alto. A gente fala de muita coisa, menos de vocação. Então, é uma iniciativa do Alto que manifesta esse crescimento espiritual de vocês para o diálogo que é tão fundamental. Porque falar de vocação, já respondeu a pergunta o que é vocação, né? É falar da própria vida. Primeiro, nós somos chamados, a palavra vocação quer dizer chamado, alguma coisa, né? Primeiro chamado de Deus para a vida. Não existíamos, então Ele nos chamou a existir, a viver. E aí, no segundo chamado, aí Ele chama todos os viventes a serem santos. Terceiro chamado, aí vai depender muito, né? Aí onde vão entrar as vocações específicas que nós estamos no ponto aqui representando. Então, se alguém pergunta o que é vocação, respondamos chamado. Claro, mas chamado ao quê? Aí vem várias perguntas em cima dessa pergunta, que é tão fundamental. Deixa um pouco por aí. Não sei se é mais um. Como começou a sua vocação? Sim. O que é vocação e como começou a história. Mas a minha vocação, eu tenho a impressão que é igual a qualquer das já vem desde o ventre materno. De tal modo que, com 2 anos de idade, eu não lembro, mas minha avó disse que me levava para as montanhas e eu dava o maior escândalo do mundo se não tivesse uma vela acesa para ficar segurando. Eu penso que ali já tinha algo na minha alma de perto. Depois, com 7 anos de idade, o meu maior sonho era ser prolífico, eu sentia a maior paixão do mundo pelo sacerdócio. Fiz primeiro comunhão com 7 anos, mas eu já achava assim, uma coisa extraordinária ser padre. Então ela começa por aí. Eu acho que vejo que é padre. E vocês sabem que
eu acho, 3, 4 meses, quando a criança começa a desenvolver o sistema auditivo, ela já passa a ouvir por dentro aquelas palavras. Por isso que vem os traumas já às vezes o pai vice-versa, a criança jamais com esse trauma. Minha mãe, ali criada com um senso religioso forte, já ia ouvindo das problemas, das missas, alguma coisa que eu acho que chegou já ali aos meus ouvidos. Então, depois que comecei a ser coroinha, aí na igreja chega tudo que precisa, tudo que é pastoral. E cada pastoral foi se completando no meu coração até que eu seria padre. E ao algum tempo da vida eu não falei disso. Interessante que somente depois que eu vim para o Rio de Janeiro é que eu tive tempo de pensar na minha vocação. Porque quando eu cheguei aqui no Rio, 12, 13 anos atrás, eu não estava nem como pastoral mais na igreja, só trabalhando. Eu fazia tanta coisa na igreja que não dava tempo a mim mesmo de pensar na vocação, mas era procurar, porque eu sentia uma emoção muito forte com a missa, com os sacramentos, com a liturgia, com o sacerdócio. E no meu trabalho, eu me senti chamado a ser padre. Quando eu não estava em pastoral, eu tinha pensado que é mais essencial. A poeira saiu de cima e eu cheguei lá no meu eu, de verdade, no mais essencial do meu ser. E ali eu pensei, não quero outra coisa lá do que ser padre. Então, 10 anos atrás, eu tomei essa decisão e foi um caminho áspero de glórias e humilhações. Mas se 10 anos atrás, na portaria de um prédio, onde eu era pequeno, eu não tivesse tomado a decisão de escrever uma carta para um bispo, pedindo para ser acompanhado, hoje ele está aqui, já ordenado. Então, minha vocação é um pouco isso. Tem muita coisa no meio, assim, para contar no livro. Mas é basicamente essa a caminhada que eu fiz. E se perguntasse hoje para o Salmo, o que você quer ser, se eu pudesse depois de morrer, vai ser eu seria padre de novo. Eu sou um homem muito realizado. Sou feliz. Contando a história, muita história. Para mim, a vocação é primeiro, porque todos nós somos escolhidos por Deus. O fato que a gente nasce na terra, somos escolhidos. Porque se a gente não foi escolhida para Deus, por Deus, a gente não vai nascer na terra. O primeiro. E depois, fomos batizados. E no batismo, todos nós fomos chamados a fazer uma missão. Porque a nossa vida tem missão, porque nascemos no mundo. E qual é a razão dessa? Para continuar fazendo a missão de Deus. E a vocação, por isso tem todos os tipos da vocação. É a vida aonde a gente escolhe como a gente poderia viver a missão de Deus. Por isso tem quadros, né? Ser sacerdote, ser religiosa, a família, eleitos. Os solteiros podem ser leigos assim. É vocação. Porque você escolhe, mas você continua fazendo a missão de Deus. E como começar a minha vocação? Eu não escolhi ser religiosa, não.
dos primeiros. Porque chegou a mim, eu sou profissional, eu sou assistência social. E como assistência social, eu também, a minha família também, quando estava doente, minha mãe faleceu novo, muito cedo, e preciso ajudar a minha família para viver. Os meus irmãos, porque eu não sou primeiro, eu sou quarto, somos 6. Mas, desse tempo que eu fiz a minha profissão, assistência social, eu trabalhei com país para ganhar dinheiro. Austrália. Eu fiz trabalhar na Austrália. Porque precisa de dinheiro para ajudar minha família e os meus irmãos e irmãs. Mas, mesmo assim, eu, antes que trabalhei em Austrália, eu fui catequista há quantos anos na paróquia. E eu estava namorando. Quando eu escolhi a vida religiosa, eu era já noiva. Né? Chegou um momento que eu falei para vocês, tem chamado de Deus, precisamos só escutar e dar tempo para saber qual é a vocação que Deus, eu não vou escolher, mas quando Deus escolher a vocação para você, lá você vai ficar feliz. Eu escolhi para ser mãe, para ter filhos, marido, mas chegou um momento, quando eu estava trabalhando em Austrália, eu encontrei muitas pessoas ricas, porque promovendo para eles podem ajudar os jovens para poder continuar o estudo. Encontrei muitos, mas eu trabalhei com irmãos maristas. E no momento que eu não tenho trabalho, eu fiz um trabalho voluntário, né? Assim, eles têm trabalho com vicentinos para cuidar das pessoas da rua. E depois, ao longo desses voluntarismos, eu fiquei muito feliz. E um dia, por quê? Porque Deus colocou para mim essa pergunta no meu coração. Se todo mundo vai casar, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar dessas pessoas pobres e necessitadas? Que foi abandonadas? Que foram mentiras? Chegou esse momento das perguntas no meu coração. Depois eu falei, não, porque eu vou casar. Estou juntando dinheiro. E chegou o momento que, trabalhando, fiquei cansada. Depois, chega o momento, volta para mim as perguntas. Falei, meu Deus, o que você quer para mim? Porque na minha vida é isso que eu quero. Mas eu quero perguntar a você, o que você quer na minha vida? Uma única só que eu quero. Eu quero ser feliz na vida. E depois de tantos anos, porque já vou casar. Entrei na Congregação de 1993, eu vou noiva, vai casar em 1992. Quando eu voltei, falei para ele, nossa, tem algumas coisas que sinto que parece falta alguma coisa. Ele disse, com a Nossa Senhora, fez uma novena com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E falei, cada vez na novena, falei, Nossa Senhora, como você fez deu o seu sim a Deus? Eu contemplei a vocação de Maria. E desse momento, no último a novena, muita gente, falei, eu não vou.
Eu olhei para a imagem dessa suposta e lá aparece uma televisão, a recordação. E dessa criança, estou na igreja, depois no final, é vida religiosa. Eu falei, não. Não. Depois, exato, terminou. Na primeira, assim, eu falei para minha amiga, segredo, faz alguma coisa. Depois, no Evangelho, temos missa de galho, né? Missa de galho da minha mãe. Na festa do Imaculada Conceição, a palavra do Evangelho de Jesus. Quem me segue, deixar a sua família, familiares, vai ganhar mais. Vem e segue. Eu falei, isso eu chorava na igreja. Eu falei, que coisa! O que fez mesmo que parar na minha vida? Depois chegou uma visita do padre canadense. Eu confessei. E ele me aconselhou de fazer essa a vocação, entrar no discernimento da vocação. Ele fez. E falei, não quer dizer que você vai ser religiosa, mas vai acompanhar você para dizer para ver como a vida mesmo que Deus quer para você. Eu segui. E nós estávamos falando para meu noivo, não. Porque eu falei, eu não tenho certeza. Depois ele fez. E Deus está me guiando cada passo. E eu falei, acho que eu vou tentar. E vou experimentar, porque tem falta coisas mesmo. Eu falei, eu vou experimentar uma semana, um mês, eu não sei. Porque na vida religiosa falou que você pode entrar no apostolado online. E você pode sair, se quiser não, assim. Então, eu conversei com o meu noivo, eu falei, olha, antes de começar, tem algumas coisas que estou sentindo falta e não estou ficando feliz não. E quero experimentar. E entrei na postulação. E fiquei feliz cada vez. E fiquei na noviciado. Noviciado, assim, muito difícil para ser missionário, viu? Tem muitos desafios. Eu fui enviada para montanhas para fazer a missão. Falei para meu pai. Escrevi para ele, pai, até ainda tem quarto lá na nossa casa porque quero voltar. Porque aqui difícil, mas a palavra do meu pai, nunca ser fácil a tua vida. Deus coloca você lá. Escuta bem Deus, como Deus fala para você. Depois, noviciado. Eu não quero mais porque estava com saudade do meu noivo. E ele estava escrevendo para mim. Estou esperando a linda. Estou esperando a linda. Depois eu falei, tá bom. E planejei. A visita do João Paulo II na minha terra, a gente vai participar. Eu falei, tá bom. Mas eu não consegui participar porque no dia que a gente vai viajar, eu sou o único noviciado que ficou doente. Eu fiquei doente, eu fiquei no convento, eu não posso viajar. E lá eu pensei muito e falei para Deus, mostra para mim, dá-me O sinal. assim, o sinal que essa é a vida que você prepara para mim. E você escolher para mim. E depois eu falei, tá bom, condição. Me dá uma flor. Flor. Esse que vai ser o sinal que eu vou acreditar que isso é a vida que você prepara para mim. Depois disso, minhas colegas já voltaram no encontro. Eles têm lembranças. Tenho com você lembranças. O último colega que minha chefe falou,
Você não vai entregar para ninguém esse presente de lembrança que eu vou dar para você, porque eu comprei isso. Tá bom? Sabe o que é lembrança? Uma pena, mas pena como você. Ele não, a minha lágrimas, eu não sei se alegria ou quê. E dentro disso eu fiz o meu retiro. Ela deu todas as marcas do meu privado, todas as lembranças, e eu disse para Deus, eu acredito que você foi me chamado e escolhido com essa vocação religiosa. E desde isso, mesmo que a vida religiosa não é fácil, mesmo que tem muitos desafios, dificuldades, problemas, não ganha dinheiro. Eu estava ganhando dinheiro antes. Não ganha, não tem. Mas eu acreditei. E eu volto sempre nos sinais, quando tem dificuldades, dúvidas, ele volta sempre nessa história que Deus propõe para mim. E até agora, agradeço a Deus, porque eu não duvido mais. Eu fui escolhido de Deus para ser religiosa, missionária, para cuidar o povo de Deus que precisa. Estamos aqui nesse momento como eu sou religiosa missionária, não só para cuidar da minha família, mas para cuidar, ajudar, doar a vida como Jesus para por mais necessidade. Desculpa me demorar, mas essa é a minha história. Verdade que eu amo Deus. Muito obrigado. A pergunta, só para refrescar a pergunta, o que você entende sobre vocação matrimonial e como isso começou? Olha, primeiro, eu nunca quis me casar, para começar, né? Nunca quis me casar. Porém, eu vim de uma família católica. Né? Eu sou católica desde o ventre da minha mãe, como o Padre Saulo falou, né? E antes mesmo de eu nascer, minha mãe já me consagrou a Nossa Senhora da Penha. Então, não tinha como eu sair dessa via aí, né? De ser católica e vir do jeito que nós todas viemos. Fizemos a primeira comunhão, fomos batizados, primeira comunhão, crisma e tal. Tá bom. Eu queria ter filhos. Mas como que eu ia ter filhos se eu não era casada? Né? Aí foi eu trabalhando no hospital, né? Eu era estagiária ainda, e conheci Messias. E o que ele falou é verdade. Né? Nem vou falar o que eu achava dele naquela época. Não vou falar, Foi muito lindo, muito lindo. Era bem ruim, Mas enfim, fui conhecendo Messias devagarinho, Messias me conquistando. Passou pelo facão do meu pai quis matar ele uma vez em casa de facãozada, e ele insistiu, né? E, enfim, nos casamos. Então, essa vocação matrimonial, eu acho que é algo que já está dentro da gente desde que a gente nasce. É só a gente deixar fluir, não é? Porque lembra que eu não queria me casar, mas a partir do momento que eu me casei, eu fui me realizando. Sempre quis ter filhos, né? Custou um pouquinho, mas quando veio o primeiro filho, gente, a gente fica em êxtase. A mulher que quer ter filho, que consegue ter o primeiro filho, né? Que em toda a maioria de nós somos mães, né? A gente sente aquilo, um coração, um amor, uma coisa assim tão grande. E ali você vai apertando os laços com seu esposo, né? A partir do momento que você tem filho, aquela vivência, os probleminhas de saúde do filho, e a gente vai ficando mais juntos, mais seguros um com o outro. E estou aqui até hoje. E em um momento aí, falando de vocação, esse chamado, né?
eu sempre me senti chamada a estar dentro da igreja, trabalhando, levando o evangelho aos irmãos, apesar que eu acho que a gente faz isso até independente de estar dentro da igreja. A partir do momento que você crê em Deus, você passa uma palavra, né, positiva, você vê uma pessoa triste, você fala, confia em Deus, vai fazer uma oração e tal. Aí eu acho que nós já estamos levando essa palavra de Deus lá para fora. Mas quando eu trabalhava, eu fui até chamada para vir para a igreja, mas eu falei assim, não, ainda não é o momento. Apesar do chamado, ainda não é o momento, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande com o meu trabalho. Eu era plantonista, técnica de enfermagem, trabalhava à noite e tinha família. Então, naquele momento, eu disse o meu não, mas não é o meu não definitivo. Eu falei o meu não até eu me aposentar. O dia que eu me aposentar, eu realmente vou me dedicar a essa missão que eu sei que eu tenho, que é de estar aqui dentro, né? E aí, um pouquinho antes de eu me aposentar, eu já comecei a entrar na igreja, aí seu Batista, né, já me coloca como secretária da Liga Católica. Eu que não sabia nada, gente, eu só sabia vir à missa. Mas, quando você tem a vontade de estar, você aprende. É como diz no Cursilho, Deus não escolhe capacitado. Deus capacita o escolhido. Então, eu fui me sentindo escolhida. Quando eu disse o sim para o seu Batista, consegui, né, fazer a minha missão direitinho e eles me colocaram aí, o grupo me colocou como presidente da Liga. Chefa. Não, chefa não. Aí eu estou presidente, né, seu Batista? Presidente. E aí, nessa caminhada toda, o Padre Ângelo veio a pandemia, o Padre Ângelo me chama para ser ministra extraordinária da comunhão. Aí eu falo para vocês, eu vou começar a chorar. Eu tive uma experiência, gente, que foi a minha primeira experiência. Desculpe. No dia do meu envio, né, quando o Padre Ângelo me enviou a ser ministra extraordinária da comunhão, eu senti pela primeira vez, vocês podem até não acreditar, o fogo do Espírito Santo. Nem todos. Aqui eu tenho uma pessoa dali que sentiu o mesmo que eu. E a gente conversa muito sobre isso. Porque é algo tão extraordinário, da primeira vez que você percebe. É como se Deus estivesse realmente te dando essa chance, te falando assim, eu quero você aqui, né? Eu quero você nessa função. Então, quando o padre me chamou, a primeira coisa que eu falei com ele, Padre Ângelo, mas eu não sei nada, eu não sou ninguém ainda para ser uma portadora de algo tão infinitamente belo, que é a comunhão, a Santa Comunhão, né? Eu estava leve e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito apreensiva de como é que eu ia desenvolver algo que, para mim, era assim, quase que o ápice de nós estarmos aqui, nós que somos, nós, né? Pegar a comunhão, levar a comunhão para as pessoas. Mas eu disse meu sim, e na hora do meu envio, eu percebi que o meu sim estava sendo tão bem aceito por Deus, que eu tive essa sensação do fogo do Espírito Santo em mim. Aí, não tem como, né? Você pensar que você não tem que estar aqui dentro. Né? O nosso chamado é como se fosse assim, não, é isso mesmo, Eliana, é isso mesmo que você está pensando, eu quero você aqui. Tá, aí comecei, né, vim como ministra por vários anos, até janeiro, até março do ano passado, quando eu estive doente, né, fiquei muito fraca, tive uma anemia muito forte, muito severa. Cheguei para os padres e pedi licença da função. Eu falei, padre, eu não estou abandonando, eu não estou em condições. Como é que eu vou na casa de uma pessoa doente levar a Santa Comunhão, né? Aí eu pedi licença dessa parte minha na igreja. Porém, eu nunca deixei de estar na igreja. Mesmo meus médicos, minhas amigas, todo mundo falando, Helena, fica em casa. Mas eu me sinto bem quando eu venho e participo da missa. Né? Eu falei assim, não, eu boto uma máscara, mas eu não vou deixar de participar. Né? E durante esse processo, teve uma amiga minha que estava muito mal, de depressão.
E eu mesmo tomando minha quimioterapia, que todo mundo vê, que eu venho aqui com minha bolsinha de cobrador de ônibus, que aquilo ali é a quimioterapia, né? Eu fui na casa dessa minha amiga, levar a palavra de Deus para ela e dar uma força para ela. Ela começou a chorar. Eu perguntei, fulana, por que você está chorando? Ela falou, não é possível, Helena. Você, no teu estado, vinha aqui me dar essa força. Aí eu parei, pensei, falei, na minha cabeça, falei, realmente, né? Mas é porque eu não me sinto doente. Por que eu não me sinto doente? Porque eu pedi a Deus que me curasse. E mais uma vez, no dia 1º de maio, aqui, sentada onde está a Ivanete, eu senti novamente aquela experiência do Espírito Santo durante a consagração. Falei isso para o senhor, né, padre? Eu já descia junto de mim, minha mãe chorando muito do meu lado, não queria que eu ficasse de pé, não queria que eu ajoelhasse. Eu falei, mãe, enquanto eu puder, eu vou ajoelhar a hora que eu precisar, eu vou estar de pé a hora que eu precisar, porque Deus está comigo, mãe. Eu falava com ela, minha mãe chorava, eu falei, mas já não precisa chorar, não, porque Deus está comigo e eu creio nisso. E naquele dia eu pedi a minha cura. Eu conversando, abaixei minha cabeça, conversando, ouvindo o padre e fui conversando com Deus. Na hora que ele estava consagrando, mais uma vez eu tive a experiência do Espírito Santo. Mais uma vez eu tive aquele fogo em mim. Eu olhava para o lado e falava, não é possível, de novo, gente. O Senhor Jesus me deu a resposta na hora que eu pedi. Mas eu digo, tem que ter muita fé, né? Você tem que realmente acreditar. Você acredita que Ele vem e Ele te dá a resposta. Eu me sinto assim, muito privilegiada. Das minhas orações, eu converso com Deus e falo assim, Senhor, eu não me vejo que eu possa receber isso. Tipo assim, eu me vejo desse tamanho, né? Que eu acho assim, para receber isso tem que ser uma pessoa importante, uma pessoa que está aqui trabalhando. Não, qualquer um pode receber. Então, eu assim agradeço todo dia eu agradeci por todos que oram por mim, sempre, mas eu agradeço também a essa fé que eu tenho e eu transmito para as pessoas, porque você tem a vocação, né? A vocação não é algo para você guardar, não, é algo para você mandar, para você entregar, para você fazer com que outras pessoas também percebam, né, que Deus existe, que Deus está do teu lado, basta você querer e acreditar principalmente. Então, com isso tudo, aí vem o matrimonial, né? Ele não me deixou um minuto sozinha. Né? Em todos os momentos, ele não me deixava fazer nada, ele me acompanhou todos os instantes, ele não me deixava ir um médico, ele trocava plantão, ele esteve ao meu lado todos os minutos daquele período pior do meu tratamento. Né? Então, a vocação matrimonial, né? A vocação matrimonial, eu acho que está aí, em você ter o seu companheiro, ter o seu esposo, e ele estar com você unido, não só pelo amor, por aquelas carícias, não. Ele está no bom momento e no mal também. Então, eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, né? A todos que oraram por mim, principalmente meu marido, que esteve do meu lado, porque não é fácil. Você ter a vocação matrimonial é você dividir a sua vida verdadeiramente, colocando Deus junto de você, faz tudo conforme está lá escrito direitinho, porque a gente pode abrir a Bíblia, a todo momento que você tiver dificuldade, a Bíblia está ali e tem uma palavra que vai te ajudar. Então, estou aqui na frente de vocês, falando, agradeço a Deus, agradeço pelo meu marido que ele me deu, que eu não queria, mas ele me deu, né? Ele me deu e eu vi que era o homem certo para a minha vida, né? Graças a Deus. Ele foi o escolhido por Deus para mim. Creio que nem tenha sido eu que escolhi, né? Foi Deus que o escolheu para mim e eu aceitei, graças a Deus. Amém. Tá bom, gente? Eu acho que eu falei demais para Deus. Vocação matrimonial. Vai lá. Pode trocar. Nossa! E mais do sacerdócio porque outros estudantes não devem ser e eu aceito essa necessidade do e não é de como
Já desliguei. Já desliguei. 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 Está desligado. Dia daí não no ano seguinte, trabalhei alguns vezes, voltou e levou o médico. Quando eu não fiz a ela disse, eu vou colocar o pai e o filho dois valores para combater esse mesmo. E por isso que eu me conheci o pessoal que trabalha, sempre fui trabalhar, aí fui isso, quando eu saí do isso ela trabalha tanto porque não levou né? Depois fui trabalhar no hospital, comecei a trabalhar e insisti várias vezes ela me fala coisas, que Jesus pensou tanto que ele aí ela tá, então a gente colocou início de fevereiro, aí eu vou gravar isso aqui e vou botar isso. E ele vai se todo muito baixo. Olha, 17 de fevereiro. A gente passou, muitos amigos, vários colegas, então, hoje eu tenho só pelo jogo, ligando isso que o casal, a vida Tá. eu já vi a coisa de felicidade. Já tem 4 filhos, todos 3 convidados, que que começa a e vice-versa. E tenta ver a muito mais. Eu sogra, você o banco de moeda a gente e eu digo uma coisa, eu muito bem educado, só a igreja, a nossa
Isso é lógico. Mas não é assim. Agora é assim. Embora você deve fazer a partir de agora. Não sei. Porque se eu que é o seu lado, eu assim também. Eu entendi como ele falou isso. Eu acho que respeito cada condição. Muito obrigado. O tempo está passando muito rápido, mas antes que a gente dá a nossa palavra final, cada um de nós pode, antes da palavra final, quando se abre para a assembleia, você pode fazer pergunta, dúvida, e a sua pergunta você pode dirigir qualquer um de nós. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o que foi apresentado aqui, sobre as vocações matrimonial, religioso, sacerdotal, enfim. Então, a dona Elisa. É muito bonito a gente ver como Deus toca de forma diferente cada um, né? Dá um chamado para trabalhar para Ele, trabalhar por Ele. E é muito bonito ver, porque hoje a gente fica aqui hoje, né? Cada um na sua função, tendo sido chamados de forma diferente, mas chamados por mesmo, para ser Ele. E é muito bonito de ver. E é um exemplo para todos nós, né? E eu queria deixar essa ligação de exemplo, porque eu tenho uma história muito grande por ela. Porque eu acho que Deus nos usa de formas muito específicas. E eu acho que ela foi usada de forma dolorosa para ela, mas para nós, de uma forma linda de ver. Que a forma que a gente vê ela da forma que eu vi ela chegar na igreja, Deus mais obrigado, Deus, quero ter um pouquinho da fé dela na vida dela. E assim, foi um exemplo para todos nós. E eu admiro muito. E agradeço, né, a Paula de Carol, porque foi muito bonito de ver a colocação de vocês. Obrigada. Então, muito obrigado pelas palavras. Podemos então continuar. Acho que um ou 2 minutos cada um pode deixar as suas mensagens, de uma vez especial aqueles que estão em procura, em busca da sua vocação, aquele que tem dúvida do seu chamado de vocação, enfim, cada um dá a sua palavra final. Ficou muito claro com essas falas que vocação é chamado de Deus e é uma escolha de Deus, a qual eu respondo não. Então, se você ainda tem dúvida qual é a sua vocação, mesmo, digamos, que você seja casado, casada, mas falta algo relacionado à missão, pergunte a Deus na oração, que Deus responde, seja por meio de uma flor, seja por outros meios, ou por meio da Eucaristia, se de a força do Espírito Santo. Se você acha que não recebeu um lembrete, uma resposta de Deus, busque ajuda. Nós aqui nos consagramos na vida religiosa, sacerdotal, por causa de vocês. Não é por status, mas eu renunciei ao matrimônio, não é porque eu não queria casar. Eu renunciei ao matrimônio para ajudar quem quer casar.
É a minha razão de renunciar ao constituir uma família para ajudar as famílias, para ter esse tempo integral. Então, se você tem dúvida quanto à sua vocação, busque ajuda. Venha até nós e nós não temos respostas, mas nós temos meios para te indicar e você descobrir. Isso se chama discernimento vocacional. Para os jovens, a gente tem um método para os já casados, para quem é dúvida também. Mas aí não falou aqui uma vocação interessante. Para o mundo, quem casou é de dia ou de dia, ou sobrenome, né? Para a igreja não existe essas coisas. Está encalhada, né? Para a igreja não existe esse termo. Mas existe uma espécie de vocação. Você é um celibatário. Olha que nome bonito. Você é um celibatário comigo. Não ligado à congregação, mas você pode se ligar. Então, tudo que você descobre, se nos procurar, a gente pode te orientar. Eu, o casal, o padre, a freira, estamos aqui justamente para isso. Bom? Cada um de nós tem uma vocação, isso, mas a finalidade da nossa vocação é como uma parábola que Jesus contou para nós. Um dia um jovem falou: como eu vou ganhar a vida eterna? Porque a nossa vida aqui é permanente, não é? Não é permanente, mas o que ele ganha? O que Jesus ganha? Como a gente ganha a vida eterna? Uma herança. Isso significa cada uma de nós vivendo a nossa vocação é para investir nisso, para garantir essa herança que a gente pensa. A vida eterna. A vida eterna. E por isso somos escolhidos, somos chamados, temos uma vocação para viver, para um dia Jesus torna-se. O que você fez na terra? Você viveu a sua vocação? É claro para você a sua vocação? Jesus disse claramente: quando você ajudou, deu comida, né? Quando eu estou com fome, me dá comida. Todas essas palavras que Jesus foi a nós fez. E isso é uma ação para viver a vocação de cada um de nós. Então, uma delas, vamos viver cada uma de nós a nossa própria vocação. Viver a vocação é viver também a missão de Deus. Então, um dia a gente fica juntos a Jesus e nossos pais. Palavra final para vocação matrimonial, concílio. Eu posso falar assim, coloca o frente, está com algum problema com o marido, está contigo, conversa com Deus, vai para a oração, pega o discernimento, né? Como é que você vai sair daquela situação, mas de forma respeitosa com a esposa, porque nesse momento você é exemplo para os filhos. Então, hoje a gente vê uma situação muito chata, né? Que é ver esses meninos que batem nos namorados, essas coisas, né? E eu digo a vocês, se você dentro da sua casa não faz isso, você tem um respeito pelo seu marido, que é que você tem que ter, se o seu marido tem respeito para você se desenha muito claro de que futuramente eu não vou passar por essa situação. Não é? Porque é o que tem que nós, né? É quando você
ela. Eu falei, que situação é essa? Então, o que eu mais acho que o respeito dentro do teu lar, para você com o teu esposo, né? O carinho, se não está certo, vai conversar, ou faz com ele, dá uma saidinha, fala com ideia, e volta para casa para certeza que aquela pessoa que está ali dentro é tua companheiro, teu companheiro. Merece todo o respeito, além do amor, né? Eu acho que primeiro é Deus, depois o respeito, e o amor é consequência de tudo, né? Eu creio assim. Por isso que a gente está aqui até hoje. Precisa nem com Deus para levar uma coisa para a pelo contrário. E meus filhos têm isso como exemplo. Então, o que eu faço para vocês como matrimonial é isso. Muito respeito, em primeiro lugar, né? Muito amor, principalmente para vocês. Obrigada. Foi bom? Oi, falou bem. Foi Espírito Santo. Porque ela não deixa para isso. Mas, na verdade, eu deixo dentro de você. Eu acredito na poxa. E como eu falo, eu vou aqui com vocês, sobre a relação cultural, a missão da professão cultural e quando eu